Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Estamos aí, mais um dia, nesta quinta-feira, estudando o Catecismo de Heidelberg. E hoje a pergunta de número 37. Como os irmãos lembram, sabem, nós estamos estudando no Catecismo de Heidelberg a estrutura do que nós chamamos de credo apostólico. Já começamos há alguns dias e a ideia do Catecismo de Heidelberg é apresentar estes conceitos doutrinários que são professos no credo e de fazer um estudo de todos eles, apresentando aí o que nós chamamos de um resumo da fé ou verdades básicas da fé cristã, questões que são elementares e que caracterizam e identificam uma fé como sendo verdadeiramente cristã ou não. E hoje a pergunta de número 37, se der tempo, também a 38, a pergunta diz o seguinte: o que você confessa quando diz que ele padeceu? Curiosamente, o credo apostólico, ele salta, ele vai falar que crê em Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, e nascido da Virgem Maria por obra do Espírito Santo. E a partir do seu nascimento, desta confissão, da sua encarnação, ele já salta para a sua morte, que padeceu nas mãos de Pôncio Pilatos. E então nós vamos ver essa dinâmica aí, já parte do nascimento para a morte, demonstrando assim também a grande importância que é atribuída não apenas pelo documento, pelo o credo apostólico e pelo catecismo, à morte de Cristo, mas é um assunto que ele é importante em toda a Escritura. Há uma importância que é colocada sobre especialmente a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Certamente a sua vida, mas especialmente a sua morte. Nós sabemos que Cristo é aquele que nasceu para morrer. A proposta do Pai ao enviá-lo, ao prometê-lo, seria já desde o início enviá-lo para o sacrifício. Ele vai enviar para nos redimir, para carregar os nossos pecados. Então a morte de Cristo, ela tornou-se uma realidade temporal, mas ela foi anunciada antes da fundação do mundo. A própria Escritura vai trazer essa expressão, o cordeiro que foi morto. Então há esta tônica de importância sobre a morte de Cristo, de tal forma que o livro que nós estamos usando como base, que é As Boas Novas que Quase Esquecemos, de Kevin DeYoung, você pode adquirir também, ele é da cultura cristã, ele vai fazer justamente esta observação, que a maior parte dos livros do Novo Testamento, eles gastam bastante tempo, na verdade todos os evangelhos, eles gastam um tempo considerável a respeito da vida do Senhor Jesus Cristo, mas especialmente da sua morte. De tal forma que se você juntar a quantidade de capítulos em todos os evangelhos e separar a parte que fala sobre a morte de Jesus Cristo, vai dar um terço do conteúdo. Então, a terça parte de todo o conteúdo dos evangelhos se dedica especialmente sobre a última semana e aquilo que aconteceu e antecedeu a morte e também a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso certamente chama a atenção pelo grau de importância que é dado. Um terço de uma obra que registra os feitos trata apenas sobre a última semana e a morte. Ele vai falar isso, e é curioso, que se você lê bibliografias, você vai perceber que não se gasta tanto tempo falando sobre a semana que antecede a morte, e também sobre a quantidade de tempo que o Senhor Jesus Cristo viveu, 33 anos, aproximadamente 1.700 semanas, e um terço de todo o Novo Testamento falar apenas da última semana, nós precisamos entender e perceber que há
importância colocada sobre a morte do nosso Senhor, né? O que significa, o que nós confessamos quando nós dizemos que ele padeceu? Ora, a resposta do Catecismo de Heidelberg, na pergunta 37, diz: durante todo o tempo em que viveu sobre a terra, e especialmente no final, Cristo suportou no corpo e na alma a ira de Deus contra o pecado de toda a raça humana. Assim, por seu sofrimento, como o único sacrifício de expiação, ele redimiu o nosso corpo e a nossa alma da condenação eterna e conquistou para nós a graça de Deus, a justiça e a vida eterna. Não é? O sofrimento do nosso Senhor, ele é importante porque por meio dele o Senhor Jesus Cristo obteve para nós justiça, né? Ele satisfez a justiça de Deus por meio do seu sofrimento. E ele é anunciado, né, desde os profetas. Nós temos claramente Isaías 53, né, o versículo 4, a partir do versículo 4, um texto bastante conhecido que diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do seu povo, do meu povo, na verdade, foi ele ferido. Não é? Nós conhecemos o que as Escrituras dizem a respeito do Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que sabe o que é padecer. Zacarias Ursinos, uma das principais mentes por trás do Catecismo de Heidelberg, ele vai levantar 7 pontos, onde ele vai afirmar, né, e vai apresentar o sofrimento do Senhor Jesus Cristo a partir dessas 7 questões, 7 características, né? A primeira delas é que ele renunciou às alegrias do céu, não é? Nós sabemos que Cristo é Senhor, sabemos que ele tem a sua glória, não é? Nós sabemos que ele é Deus eterno, esteve com o Pai desde a eternidade. Sabemos da adoração, da santidade, de tudo o que ele detinha antes da sua encarnação e de como ele se esvaziou disto. E se você para analisar, daí nós temos já o primeiro sofrimento, é uma primeira característica. Não sei quantos de vocês já passaram por isso, tiveram a oportunidade de passar por isso, não é? Mas é engraçado como com coisas boas nós nos acostumamos rapidamente, não é? Como assim, se você tem um carro ruim, você fez o test drive no carro novo, bom, você já se adapta, já fica logo confortável, né? E nós temos essa facilidade. Vou citar um exemplo que eu conheço, né? Você tem uma bicicleta que não é tão boa, e quando você muda de equipamento, pega uma bicicleta que tem mais conforto, né? Mais segurança, você percebe, de imediato você sente. E nós nos acostumamos muito facilmente com aquilo que é bom, mas com aquilo que é ruim nós temos muita dificuldade de nos readaptar, né? Ou de nos reacostumarmos. Quando nós temos algo bom e aí perdemos e agora temos que usar algo inferior, nós sentimos muita dificuldade. Eu fico imaginando o Senhor Jesus Cristo, dotado de toda a glória, né? Nos céus, tendo que se submeter a tamanha humilhação, de esvaziar-se da sua glória, né, de adotar a natureza humana e ser ali reconhecido com a imagem da criatura, né,
tendo sido encarnado. E uma segunda característica que Ursinus vai levantar tem a ver também com esta encarnação. Ele experimentou as limitações, né, e as fraquezas da nossa natureza. Ele é Deus, onipotente, onisciente, e agora adota para si uma natureza humana, e esta natureza, ela sofre, né, especialmente as necessidades que o homem tem, que o corpo humano tem. A fome, nós vemos o Senhor Jesus Cristo tendo fome, tendo sede, né, padecendo inclusive de tristeza e de dores. Né? Para um Deus, isso não é nem imaginável, né? Ele não sentir dores, sentir fome. Não, porque um Deus não tem essas necessidades. Mas ele padeceu também em sua carne todas as nossas fraquezas e todas as nossas limitações. A terceira questão que Ursinus levanta é que ele conheceu a privação. Nós temos o Filho de Deus, o Senhor de toda a terra, sendo encarnado, mas ele é encarnado numa família humilde, não é? E ele vai padecer sim de pobreza, ele vai chegar a afirmar que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, e você passa e para analisar, foi ele que fez todas as coisas, tudo lhe pertence, tudo é seu por direito, né? E a ele é cobrado impostos, ele não tem onde reclinar a sua cabeça. Nós vamos ver em alguns momentos a população de uma cidade dizendo: nós não te queremos aqui, não passe por aqui, vá embora, né? E nós sabemos que toda a terra, cada milímetro desta terra pertencem a ele por direito. E ele passou por estas limitações. Então o sofrimento de Cristo, ele é um sofrimento extenso e abrange todas as áreas. O abandonar a sua glória, o ser reconhecido em imagem humana, as limitações da natureza humana, as limitações da vida humilde, da simplicidade, não é? Mas a quarta questão que Ursinus levanta são os insultos, as traições, as calúnias, as blasfêmias, a rejeição e o desprezo. Imagine só, não é? Se tem uma coisa que nós não gostamos é de sermos traídos ou acusados injustamente. Né? Se tem alguma coisa que tira a nossa paciência, a nossa paz, é o desrespeito, é o desprezo. Imagine só, o Filho de Deus, o Senhor de toda a terra, sendo submetido a tais coisas. Né? Certamente você vai concordar comigo, né, que se fosse você no lugar de Jesus Cristo, não teria dado certo, né? Porque tendo todo o poder que ele detinha, né, e sendo Deus, nós não levaríamos este desaforo para casa, nós resolveríamos a questão ali. Imagine só o seu rosto ser cuspido, suas vestes serem sorteadas, seu rosto ser batido, dizer: adivinha quem foi? Não é? Eles motejavam ali do Senhor, zombavam do Senhor: salva-te a ti mesmo. Não é? Nós vamos encontrar profundo desrespeito, né? Mentiras a respeito, ofensas, insultos a ele, que é chamado de chefe dos demônios em certo momento, né? Como se ele expulsasse demônios porque era o maioral deles. E coisas inimagináveis, né, que o Senhor Jesus Cristo teve de suportar e teve de padecer, e fez parte do seu sofrimento, fez parte aí das dores que ele teve de carregar. Não apenas a sua morte, mas também a sua vida, a traição daquele que esteve com ele, qual ele cuidou, amou, né? O abandono dos seus próprios discípulos que no momento da perseguição o deixaram, né? A apatia deles é uma coisa que a gente se entristece no rebanho, é que às vezes falta motivação, falta compromisso, e o Senhor Jesus Cristo, na angústia, né, de estar prestes a ser oferecido em sacrifício, encontrar os seus discípulos todos dormindo, todos desatentos, e certamente isso causou bastante sofrimento ao nosso Senhor, né? E causa bastante sofrimento. Mas também
ele enfrentou a própria tentação de Satanás. A quinta questão que Ursino nos levanta é justamente essa, que ele foi tentado pelo próprio diabo e Satanás ardilosamente oferece ao Senhor tudo o que um homem poderia desejar, né? A satisfação dos seus desejos físicos, o alimento que lhe era necessário, o poder, né, de dominar e governar, inclusive colocando Deus à prova a respeito do seu cuidado e provando ao Senhor Jesus Cristo a respeito da sua divindade. E o Senhor Jesus Cristo foi tentado pelo próprio Satanás e resistiu a ele pela palavra. Não é? Mas quando nós pensamos sobre a nossa vida, sobre as circunstâncias que nós nos encontramos muitas vezes, nós não consideramos a respeito do sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo e chegamos a afirmar ou a pensar: ninguém sabe como eu estou me sentindo, você não entende o que eu estou passando, mas isso só quem está no meu lugar que vai entender. Ou vamos dizer, fácil é falar de mim, difícil é ser eu. E aí todo aquele discurso de sofrimento, de lamentação, de coitadismo. Ora, o nosso Senhor conhece com propriedade o que é padecer, o que é sofrer, o que é ser desprezado, o que é ser rejeitado, o que é ser acusado injustamente, o que é ser ofendido, o que é ser traído, o que é ser tentado. E aí a gente diz: mas a tentação era muito grande, Senhor, eu não pude resistir. E tenta justificar. Não. Você não sabe o que é tentação, você não sabe o que é sofrimento. Cristo sabe, né? E Ele é quem cuida de nós e está conosco. Nós precisamos olhar para Ele e aprender com Ele. Ele em tudo foi submisso à vontade do Pai. Mesmo nós vamos encontrar aí no sexto aspecto a sua morte, né? A morte vergonhosa. Nós sabemos que a morte de cruz é uma morte para pessoas que tinham cometido crimes hediondos, horrendos. Então, além de ser acusado injustamente, o Filho de Deus foi humilhado em sua morte e padeceu de forma que nós não conseguimos nem mensurar, né? O Senhor Jesus Cristo, ele foi zombado, né? Com uma coroa de espinhos, com uma capa de linho. Este é o Rei dos Judeus. Nós vamos encontrar isso nos Evangelhos, no testemunho da vida e da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele padeceu, né? E por último, e talvez a parte que mais cause sofrimento, é justamente a separação, a angústia de ser recebido pelo Pai como um maldito, não é? Porque aquele que era crucificado sobre madeiro era considerado como maldito, e ter aquele momento e afirmar que o Senhor o desamparou, não é? Porque sobre ele estavam os nossos pecados e a face benigna do Pai, que sempre foi afetuosa para com o seu Filho, amorosa, em perfeita harmonia, e a existência e coexistência eterna harmonicamente, agora é uma face irada. E aí o cálice da ira de Deus é derramado sobre seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E este sim, aí o último dos sofrimentos, e o sofrimento maior, né? Um sofrimento que não pode ser ignorado, que não pode ser simplesmente tratado como indiferença. Não, o Cordeiro, ele nasceu para morrer. E parte do seu ministério está essencialmente ligada justamente à sua morte, à necessidade de sua morte, à função da sua morte, os requisitos, né, que eram necessários para que ele fosse oferecido, que eram exigidos na sua morte, e os benefícios que ele conquista pela sua morte e pela sua ressurreição. Então, o que quer dizer o credo apostólico quando diz que Cristo padeceu? Quer dizer que ele, todo o tempo que viveu sobre a terra, e especialmente no final, na sua morte, ele suportou no corpo e na alma a ira de Deus contra o pecado de toda a raça humana, não é?
Tem outra questão a respeito disso, dessa expressão de toda a raça humana, mas nós não vamos ter tempo, né? Nós cremos que a morte do Senhor Jesus Cristo, ela tem os seus benefícios e os seus efeitos restritos. Ele morreu em favor daqueles que o Pai lhes deu, né? Então nós cremos desta forma. Mas eu posso tratar disso na próxima semana e não deixar essa questão em aberto, tá? Mas especialmente o seu sofrimento foi o sacrifício que por meio do qual nós somos redimidos, o nosso corpo também e a nossa alma, da condenação eterna que estava proposta para todos nós. E assim, pela sua morte, ele conquistou para nós a graça de Deus e a vida eterna, não é? Por causa do seu sofrimento, por causa da sua morte, nós temos paz com Deus. Por causa dos nossos pecados, ele padeceu. Porque ele padeceu, porque ele sofreu, porque ele morreu, nós temos paz com Deus. O sofrimento dele nos trouxe a paz. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso é importante, meus irmãos? É muito importante. Nós não sofreremos como Cristo sofreu nessa vida. Não sofreremos, né? Mas sofreremos. E sofreremos nesta vida pelo mesmo motivo que Cristo sofreu, porque o pecado, ele ainda está presente em nossa carne, ainda está presente na criação. Haverá o dia em que o pecado será extirpado, de fato, de forma completa, na verdade, não de fato. A obra de Cristo já triunfou sobre o pecado, sobre a morte, mas no tempo haverá o dia prometido pelo Senhor, em que ele virá para colocar fim a toda a iniquidade, né? Então todo o sofrimento terá fim. O sofrimento existe sim, mas o sofrimento ele tem um fim. O sofrimento por causa do pecado ele tem um fim e isso já é certo. Cristo já ratificou isso, não precisamos mais nos preocupar sobre isso. Isso não é uma questão que ainda está pendente, não. Cristo já satisfez a justiça de Deus e no tempo oportuno ele virá para nos livrar do pecado que ainda está em nossa carne, nos dando um corpo glorificado, e também do pecado que está sobre a criação. Então, meus irmãos, não se aflija, não se angustie, não pense que nós não temos um mediador que não sabe o que é padecer, que não conhece os nossos sofrimentos e as nossas limitações. Cristo é aquele que era reconhecido como ferido de Deus, como homem de dores. Então, recorra a Ele. Derrame teu coração na presença dEle. Ele sabe o que é sofrimento e Ele é a própria cura para todo e qualquer sofrimento. Tá bom? Que o Senhor nos abençoe. O nosso tempo já está chegando ao fim e nós vamos continuar na próxima semana, na terça-feira e na quinta-feira, estudando ainda o Catecismo de Heidelberg. Domingo de manhã, às 9 horas, nós temos culto na igreja, no templo. Todos estão convidados, lembrando das restrições, menores de 12, maiores de 60, grupos de risco, devem evitar. Mas se você se enquadra nos que podem estar participando, não deixe de cultuar juntamente com os irmãos. Aqui nós estamos tomando todos os cuidados, né? Álcool em gel, termômetro, distanciamento, tudo que é utilizado em todos os outros lugares, né, que estão funcionando. E aqui não é diferente. Então, não deixe de cultuar, né? Não deixe de congregar. Domingo às 9 horas da manhã. E clame pela nossa cidade, né? Clame pela nossa cidade. A situação da nossa cidade tem se encontrado grave, né? Nós temos percebido isso, mas esperamos que este momento de pico ele se encerre o quanto antes. Sejamos prudentes, sejamos cautelosos, mas confiemos em Deus, porque Ele é bom e cuida do seu povo. Uma boa noite a todos, que o Senhor nos abençoe.